Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Mas eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria falar sobre essas circunstâncias que a vida nos traz. E sobre essa escola de Deus. Que nós possamos entender os propósitos, possamos entender como Deus age, como Deus trabalha. E que realmente possamos viver o que nós cantamos. Que possamos louvar e adorar a Deus em qualquer circunstância. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar, Senhor, na Tua casa, poder, Senhor, compartilhar um pouco de tudo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue a ministrar nos corações. Temos aprendido, Deus, que os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, os nossos caminhos não são os teus caminhos. Podemos apenas olhar para pessoas e não conseguimos, ó Deus, entender muitas vezes como é possível, Senhor. Como seríamos capazes? Como é possível, Senhor, avançar? Como é possível, Senhor, desfazer, ó Deus, algumas amarras que sequer podemos enxergar, ciladas que o inimigo muitas vezes coloca em nossa volta, em nossas circunstâncias, sejam familiares, sejam conjugais, sejam ministeriais. E muitas vezes, Senhor, olhamos circunstâncias e vemos pessoas presas, vemos pessoas limitadas por mentiras, por engano. Mas podemos, Senhor, ver e entender que o Senhor é o Senhor das guerras, o Senhor é o Senhor das estratégias, e nada, nem ninguém pode, Senhor, contra o teu poder, contra a tua palavra. Confiamos, ó Deus. Por isso, Senhor, em meio a qualquer circunstância, nessa hora eu te peço, Senhor, guarda as nossas mentes, guarda este lugar, guarda os nossos corações, guarda, Senhor, todo o preconceito estabelecido. Senhor, seja de que origem ela tenha vindo, seja, Senhor, de valores familiares, cristãos, seja, Senhor, de enganos, mas que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha acesso. Toda a mente, Senhor, seja descauterizada. Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, eu te peço. Cerca este lugar com os Teus anjos, ministra aos nossos corações. Nós precisamos ser tocados, necessitamos ser impactados pelo Teu Espírito, Pai. Ministra. E tudo que for dito aqui, Senhor, que continue, Senhor, sendo ministrado nos nossos corações ao longo dos próximos dias, Pai. Levanta a Tua igreja, restaura a Tua igreja, levanta, Senhor, corações que possa Te louvar em qualquer circunstância. Em nome de Jesus, clamamos, Te pedimos, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos abrir a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Gálatas, a partir do versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro, por Deus. Amém. O apóstolo Paulo fala a respeito, durante esse tempo, em que o herdeiro é menor de idade. Ele diz, durante o tempo que o herdeiro é menor, ele não difere em nada de um escravo, apesar de ser senhor e de ser dono de tudo. Em outras palavras, ele tinha direito a uma herança, mas não tinha acesso à herança enquanto fosse menor. Durante esse tempo em que, apesar de ser senhor de tudo e não diferir de um escravo, ele ficava sobre tutores e curadores, ou como diz a NVI, guardiões e administradores. Esses guardiões e administradores tanto cuidavam da herança do filho menor, que não podia acessar, como cuidavam dele, que precisava tutoriá-lo, ensiná-lo para que ele pudesse crescer. Para só depois de ter crescido, e não apenas fisicamente, mas manifestando o mínimo de maturidade, pudesse então ser colocado no lugar onde ele viesse a gerir a sua própria herança, aquilo que era dele por direito. Mas enquanto ele não desse sinais de maturidade, ele não poderia ter acesso. Até que isso acontecesse, ele podia ser dono de tudo por direito, mas não tinha o acesso à plenitude da sua herança. E uma frase importante para nós é o início do versículo 3, que diz, assim também nós. O assim também nós, Paulo está fazendo uma aplicação e dizendo que na nossa vida espiritual não é diferente. E há duas coisas que nós podemos entender dentro desse texto. Se nós formos ser honestos com as leis das interpretações bíblicas, do que Paulo está falando, ele está dizendo, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou o tempo determinado pelo Pai, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filho. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que durante o tempo da lei, nós éramos semelhante a esse filho, que tem uma promessa de herança, mas ainda não tem acesso a ela. E que a vinda de Jesus, a plenitude dos tempos, cumpre aquilo que nós podemos chamar de tempo predeterminado pelo Pai. E a partir desse momento que nós podemos viver não só a experiência do novo nascimento, mas a consequência dele, e a nos tornarmos filhos. E ele termina dizendo no versículo 7, se somos filhos, somos também herdeiros. Em outras palavras, aquela herança, antes inacessível na velha aliança, agora foi aberta e está disponível para nós. Essa é a aplicação doutrinária. Mas, entendendo que esse tempo já se cumpriu e nós estamos vivendo o outro lado, onde a herança já foi disponibilizada, nós não podemos negar uma segunda aplicação dentro de nós que já somos filhos e temos uma herança disponível. Que, enquanto menores, em outras palavras, imaturos, nós não teremos acesso à herança completa, à herança plena. Por um único motivo. Deus não é um Deus de desperdícios. Deus não é um Deus de desperdício. Você lembra quando Jesus multiplica pães e peixe?
A declaração dele depois é: recolham aquilo que sobrou para que nada se perca. Ele diz: não deis aos cães o que é santo, não jogue pérola aos porcos. Ele diz: não entregue algo de valor a alguém que não vai aproveitar isso. No livro de Isaías, o Senhor diz: eu derramarei água sobre o sedento. Por quê? Porque Deus vai dar água para quem aproveita a água, para quem não desperdiça a água. Na mente da economia de Deus, nada do que Ele tem a oferecer é para ser desperdiçado. Não? Isso é muito sério, queridos. Deus não tolera desperdício. Essa é uma das primeiras coisas que nós temos que entender. A seriedade disso, quando nos dizemos maduros diante de Deus. E o desperdício é de todas as coisas, em todos os sentidos. De dons, de talentos, de recursos. Por quê? Porque às vezes nós reclamamos e clamamos por provisões, por intervenções, quando muitas vezes nós estamos desperdiçando, nós desperdiçamos coisas que Deus nos deu. Seja recurso financeiro, seja dinheiro, seja suprimento, seja conhecimento, seja talento. Nós desprezamos, desperdiçamos, não valorizamos o que Deus tem nos dado. Então, quando a gente vem aqui e fala: não, vamos evangelizar, vamos levar a palavra do Senhor, tem pessoas sedentas, tem pessoas que precisam. Nós muitas vezes nos colocamos numa postura, numa posição de egoísmo, pensamos em nós mesmos: eu estou bem, está tudo bem, eu estou orando, estou pedindo, Deus está dando, Deus está respondendo. Né? E depois, nós dizemos, e muitas vezes até como pretexto, como desculpa, de que eu não faço porque eu não posso, quem sou eu? Né? Nós não louvamos a Deus e servimos ao Senhor em qualquer circunstância? Então, quando chega a hora de provar a nossa fé, nós começamos a trazer um monte de desculpas. E nós desperdiçamos, sim, entristecemos, sim, ao Senhor. Porque a gente não tem noção, irmãos, e não dá valor para as coisas até que perca, não é assim? Nós somos assim. Mas Deus não trabalha com esse tipo de gente. Entende? Não dá. Deus tem paciência, amor e misericórdia, enquanto nós somos meninos, enquanto nós somos assim. Não é que Deus despreza. Não, você entende? Mas Deus só leva para frente de batalha quem sabe o valor de uma gota d'água, que sabe valorizar o seu cântaro, o seu cantil, né? Que não vai desperdiçar água, que não sai por aí jogando água. E quando eu falo água, é ser grato por tudo, 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 tudo que você tem. Tudo. Desde um pote de manteiga, desde um pote de maionese, que às vezes você não tem o zelo de fechar e pôr de volta na geladeira. Isso é amor. É retribuição por tudo que Deus tem te dado. Ninguém vai ficar mais pobre e ninguém vai quebrar por causa de um pote de maionese. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um coração. Estou falando de um coração que é grato e que não desperdiça tudo que Deus colocou na tua mão. Enquanto o herdeiro é menor, ele não receberá mais, ele não receberá a plenitude da sua herança. Então, por que nós não recebemos mais?
Porque muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, desperdício de tempo, de recurso, de talento, nos impede de receber o que Deus tem para nós. Porque Deus não trabalha com quem desperdiça as coisas. Então, você lembra da parábola que Jesus conta do filho pródigo? Um rapaz que teve acesso à herança antes da hora. Ninguém recebia herança do pai, com o pai vivo. E quando o pai morria, né, já constava no testamento que aquele garoto que ainda não cresceu não podia acessar logo a herança. Isso não era maldade do pai, era um entendimento que se ele tivesse acesso à herança na imaturidade, ele ia botar tudo a perder. Porque gente que não foi preparado para gerir algo tende a jogar fora aquilo no qual ele tentou exercer gestão. E o Deus que trabalha com a mentalidade de não desperdício, ele está dizendo, eu não vou liberar tudo que é seu enquanto você não der sinais de maturidade. Entende? É disso que... Então, para nós precisamos entender que crescimento espiritual, amadurecimento, é algo importantíssimo no plano e no propósito de Deus. Efésios 4:13. O apóstolo Paulo diz, até que todos cheguemos à maturidade, né? À perfeita maturidade. Né? A Almeida Atualizada traduziu esse texto dizendo até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há uma maturidade espiritual. E quando eu olho para o paralelo disso aqui, a gente percebe que nós precisamos entender não apenas a lição do filho pródigo, mas entender que falta de maturidade nos leva a comprometer o que Deus tem para nós. Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, ele começa falando a respeito daqueles que desejam um ministério. E disse, se alguém almeja o episcopado, né, ele diz, excelente coisa almeja. Mas ele diz, mas esse que quer ser bispo tem que ter qualificações. Ele diz, depois de apresentar não só a vocação, mas a qualificação, ele tem primeiro que ser provado. E o negócio é sério. O negócio é sério. Para só depois de experimentado e aprovado, chegar no 4º nível, que é ser estabelecido. Quando ele ainda está no 2º, falando das qualificações, ele estabelece lá em 1 Timóteo 3,6, né, que não seja neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Em outras palavras, novo convertido. Por que não pode ser novo convertido? Porque não importa a experiência que ele teve com Deus. Toda pessoa que se converteu, espiritualmente falando, é comparado na Bíblia. 1 de Pedro 2,2 diz, como meninos ou, dependendo das versões, como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual, a fim de que seja dado crescimento para a salvação. Então, às vezes, você vê uma pessoa, né, vindo aqui ao apelo com 50 anos de idade. Você olha, em termos de vida, é maduro, é crescido, mas espiritualmente é bebê. E ele está dizendo, se é novo convertido, não libera para liderar ninguém ainda. Não importa o quão impactante foi a sua experiência de vida. E quem está escrevendo isso é alguém que teve uma experiência poderosa com Cristo, Paulo. Não, o pastor Paulo começou a pregar imediatamente após a conversão, dando o seu testemunho. Ele passa anos no deserto da Arábia, antes de ser levantado por Deus para começar a se mover no nível de ministério. Porque maturidade ela é necessária, querido. Líderes imaturos trazem mais prejuízo do que falta de liderança. Isso é sério. Porque a maturidade, querido, não tem nada a ver com o tempo de crente. Porque há muita gente que tem muito tempo de crente, mas não consegue honrar os princípios básicos até hoje. Líderes imaturos trazem mais prejuízo do que falta de liderança. E isso é algo que tem que fazer a gente pensar enquanto o assunto é certo. Atos 13, Paulo e Barnabé começam aí agora pregando o evangelho entre os gentios, estabelecendo igrejas. Então, tenta imaginar o desafio. Eles começaram uma igreja, ficava poucos dias no lugar, juntava os novos convertidos, depois falava assim, ó, segura aí que nós vamos montar a igreja em outra cidade. E quando eles saíam, não deixavam líder. E na outra cidade, eles deixavam a mesma coisa.
fazia um grupo, falava, ó, segura a onda aí que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E assim vai. Atos 14 nos mostra que depois de várias cidades é que ele vem fazendo o caminho de volta, levantando os primeiros níveis de liderança. Por que levantaram depois e não no começo? Porque só depois de tempo é que aqueles que estavam amadurecendo começariam a dar sinais que poderiam ser separados como líderes. Então eles preferiam deixar sem líder do que colocar líder imaturo. Porque líder imaturos até hoje causam mais estrago no reino de Deus do que falta de liderança. Por que eu estou falando isso? Mesmo que não seja um público, né, seja voltado para a liderança, eu quero que você entenda como Deus valoriza a maturidade e quanto muitas vezes nós estamos ignorando uma verdade bíblica importante, porque muitas vezes nós não nos atentamos ao princípio bíblico, né, que depende do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E porque nós não estamos crescendo ou amadurecendo, nós jamais vamos acessar a plenitude do que Deus tem para nós. Por falta de crescimento, isso é sério. Paulo diz que ele teve revelações extraordinárias, mas ele fala, mas por causa das grandezas das revelações, para que eu não me exaltasse, porque muitos de nós não estamos prontos para viver o sobrenatural. E permanecer humildes. Nós não estamos prontos. Então ele diz, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Então ele fala, Deus o tempo todo foi murchando a minha bola para eu não me achar grandes coisas. Mas nós queremos o sobrenatural? Claro que sim. Nós vamos dizer, por causa da imaturidade, nós não vamos ter? Sim, se o problema é imaturidade, vamos tratar isso, vamos resolver isso. Nós queremos o sobrenatural de Deus. Mas veja, o crescimento não acontece sem tempo. Jesus diz em Marcos 4, ele fala, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente. A semente brota, germina, sem ele saber como. Né? Mas o Senhor diz assim, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga, mas só quando a espiga estiver madura é que vai passar a foice. Por quê? Porque você não planta uma semente no dia para colher no outro. Existe um processo de crescimento e amadurecimento. E esse processo demanda tempo. Deus estabeleceu um processo de uma forma que o tempo fosse necessário. No entanto, não significa que vai ser instantâneo, automático e nem rápido. Agora, a pergunta a ser feita. Ninguém vai discutir que o crescimento demanda tempo. Mas a pergunta importante a ser feita. Só o tempo garante o crescimento? No natural, sim. Um corpo devidamente nutrido, né, comido com o mínimo de exercício, né, a criança, o tempo que vai passando, ela vai crescendo. Os hormônios, de uma forma ordenada, num processo extraordinário de Deus, produzem um crescimento no tempo certo, adequado, faz o corpo corresponder devidamente. Agora, emocionalmente, tem gente que o tempo passa e não está avançando. E espiritualmente, a Bíblia nos garante isso. Né? Não cresce em autoridade, não cresce em serviço, não cresce em sabedoria. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, o autor da Epístola aos Hebreus diz assim, quando vocês já deveriam ser mestre, em razão do tempo decorrido. O que é isso? É tempo de fé. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó crentes, vocês já têm tanto tempo de fé, que já era para você estar ensinando os outros, sendo mestre. Mas, apesar do tempo decorrido, quando vocês já deveriam ser mestre, vocês ainda precisam que a gente ensine de novo os princípios elementares, né, da doutrina de Cristo. E ele fala, já era para a gente estar ensinando os outros, e a gente ainda não aprendeu o beabá. Então, só o tempo não garante o crescimento de ninguém. Então, se o crescimento não acontece em tempo, né, só o tempo não garante o crescimento, o que nós precisamos aprender? Né? E esse é o ponto que a gente deve colocar a nossa atenção aqui para finalizar. É entender que crescimento ou amadurecimento demanda processos. E Deus trabalha com processos. Nós precisamos entender e não sabotar os processos que vão nos ajudar no crescimento e na maturidade. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 e 12, Deus fala que tirou o povo do Egito. Deus os levou até a terra prometida e ele diz assim, eu os carreguei nas asas da águia. O que Deus está falando?
Ele está dando um exemplo que a maioria de nós aqui não conhece, né, porque aqui no nosso contexto Brasil, essa é uma ave que a gente não costuma, né, ter por aqui, a águia. Quem é que voa na asa da águia? Não são necessariamente todas as espécies, mas a grande maioria. Quando chega o momento que a águia entende que é hora do filhote parar de viver dependendo só dela, ela começa aos poucos a desmontar o ninho, né? Tirar as penugem que está no ninho, protegendo os filhotes dos galhos, e ela começa a criar um ambiente de desconforto. Isso, às vezes, ajuda o filhote a sair. Alguns que, mesmo naquele ambiente de desconforto, não querem sair, então ela tira eles e sai num voo levando eles na sua asa. A ideia do voo não é que ele seja um voo panorâmico. No meio do voo, ela dá uma saculejada na asa e arremessa aquele filhote, como quem diz, voa, cresça, te vira. E naquele momento, muitos no desespero, né, no instinto, começam a bater as asas e aprendem a voar e vão conhecer o seu caminho de liberdade. Alguns despencam, né? E aí a águia tem que dar um rasante e pegar aquele bichinho até que venha o próximo voo. Deus está dizendo, eu carreguei vocês nas asas da águia. Ele não está falando do passeio, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, em algum momento desse voo, forçasse o crescimento de vocês, como a águia faz com seus filhotes. Porque Deus trabalha dessa forma. Então, quando ele sai do Egito, ele tem coisas e cuidado especial de Deus. E quando eles chegam em Canaã, que é o momento que eles estão na divisa de Canaã, que Deus vai falar isso. Então, quando ele sai, por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que eles tinham alimento especial. Gente, o maná caía todo dia, né? Não é assim? Mas a Bíblia diz que o dia que eles colocaram o pé na terra prometida, o maná cessou. Deus estava dizendo, eu tratei vocês com alimento especial até aqui. Agora chega, é hora de vocês aprender a plantar e colher e produzir o próprio alimento de vocês. Porque chega uma hora onde Deus vai parar de dar tudo de bandeja para você e vai tentar provocar o seu crescimento. O problema é que nós não entendemos os processos bíblicos, nós começamos, numa certa altura da vida cristã, viver crise, né, de abandono, viver crise de abandono, achando que Deus não ama mais a gente, achando que Deus não está mais conosco. Por quê? Porque tem gente em queda livre. A gente não entende os processos de Deus. A gente não entende como, muitas vezes, Deus trabalha para nos fazer amadurecer. Então, querido, Deus te ama tanto que Ele diz, eu não vou deixar você ser criança, filhotinho, para sempre. Eu vou forçar o seu crescimento. É assim que Deus faz. Quando ele sai do Egito, tem direção especial, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia. Quando ele chega em Canaã, irmão, não tem mais coluna de fogo, nem coluna de nuvem. A direção especial termina, acabou. Enquanto eles estão no deserto, voando nas asas de águia, a Bíblia diz que não envelheceu nem as vestes, nem a sandália. Você consegue imaginar que aquele povo, durante 40 anos, usando a mesma roupa? Mas quando eles chegam na Terra Prometida, agora tem gigante para vencer. Tem guerra para ser travada. Por quê? Porque Deus diz, até aqui eu carreguei vocês nas asas da águia. Daqui para frente, se virem. Agora busca o alimento, descina em direção, busque entender que esse nível de provisão, nessa dimensão que vocês receberam no início, não será sempre assim. E descubram que agora vocês vão ter que lutar, embora eu tenha poupado vocês no início. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem isso? Quantos estão em queda livre? Quantos estão num momento em que parece que Deus sumiu? Deus desapareceu. A gente ora, as coisas não acontecem, a gente pede, Deus não responde. É um silêncio total. Nesse momento, querida, nesse momento, começa a bater a asa. Sabe o que isso significa? Coloque em prática tudo que Deus te ensinou até aqui. Tudo que Deus proveu até aqui. Pega as experiências que Deus te deu de provisão, de milagre, de momento de atravessar o deserto,
aonde Ele colocava a nuvem para te proteger do sol, aonde Ele te ensinava, aonde Ele te trouxe até aqui, para começar a bater asa. É nesse momento que nós temos que sair do nosso quarto escuro. É nesse momento que nós temos que levantar da nossa cama e falar, olha, eu não estou vendo, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, mas Deus não me abandonou, Deus é comigo, porque Ele é fiel e justo. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele tem promessa na minha vida. E se Deus, querido, nesse momento, deu um saculejo na tua vida, e você parece que você está em queda livre, começa a bater asa, querido. Começa a bater asa. Ele não te abandonou, Ele só precisa que você cresça, que você amadureça. Sabe por quê? Para Ele liberar a herança que Ele tem sobre a tua vida. Para Ele liberar as bênçãos, as promessas, os propósitos, os sonhos que Ele tem para você. Porque enquanto o herdeiro é menor, você não vai receber, querido. E sabe, muitas vezes nós não queremos, nós resistimos. Nós continuamos no nosso quarto escuro, nós continuamos achando que Deus nos abandonou. Nessa hora, Deus é obrigado a dar um voo rasante e te pegar de volta, te colocar de volta nas asas dele. Mas Ele não vai desistir de fazer você crescer, querido, porque Ele precisa que você cresça. Nós precisamos crescer. É um processo de Deus. Você quer receber a herança de Deus? Você quer a promessa de Deus para a tua vida? Não adianta crescer organicamente. Esse é um princípio, é um processo de Deus. Mas nós temos que crescer em autoridade, em conhecimento, em sabedoria. Nós temos que responder a Deus. E a maior parte de nós começamos a entrar em crise porque nós não entendemos o processo de Deus. Deus quer provocar esse crescimento. Agora, a nossa crise hoje é que nós não conseguimos entender o processo do plano espiritual, o que muitas vezes a gente deixou de entender ele dentro da estrutura natural e principalmente familiar. Se você parar para pensar, o modelo familiar, né, está mudando. A mentalidade de hoje está muito diferente da mentalidade bíblica, né? Hoje em dia, os pais pensam na chegada dos filhos o tempo todo pensando o que a família fará pelos filhos, né? Salmo 127, quando fala do homem que enche a sua aljava de flechas, está falando dos filhos, dando a entender que é bom ter muitos filhos, ele dá um argumento completamente diferente. Diz, não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. Né? Eles pensavam que ter mais filhos era bom, não pensando no que a família faria pelos filhos, mas que os filhos fariam pela família. Ninguém dizia, não vou ter mais filho porque é caro, né? É caro. Qual era a mentalidade? Quanto mais filho tem, numa época se tirava sustento da terra, mais mão de obra nós temos para lavar, para colher, mais alimento nós vamos colocar na mesa, porque ele não olhava para o filho pensando o que a família vai fazer para essa criatura a vida inteira. Ele olhava para o filho pensando o que o filho fará pela família. Mas nós somos parte de uma geração que está invertendo essa ordem. Quem decide não é mais os pais, são os filhos. Porque a maneira de pensar nossa é o tempo todo que a família faz pelos filhos, família faz pelos filhos. Nós estamos invertendo, nós estamos dando governo e decisão na mão de criança. Nós estamos deixando de ser duro, é a maneira como eles acham, né, que o processo natural seria, né? E esse amolecimento que nós estamos praticando com as crianças, nós estamos distorcendo os valores de uma geração que não cresce. Pastor, se está indo longe demais comparando com os tempos bíblicos, né? Então vamos comparar com a nossa geração, com a minha geração. Eu tentava explicar para o meu pai, né, não com a linguagem de hoje, né, eu tentava explicar para papai que eu tinha uma alma empreendedora, que eu nasci para ser chefe, não empregado. Eu não sei porquê, mas eu tenho por você que eu não sei porque que ele acreditou em mim até uns 9, 10 anos. Eu não entendi muito bem, acho que eu não convenci muito bem. Eu sou parte de uma geração que entendeu e aprendeu na marra determinados processos que vão fazer a gente crescer. Irmão, alguma coisa mudou, não é possível.
A gente olha uma moçada aí que começava a trabalhar cedo, ter responsabilidade e tratar de forma diferente. Hoje a moçada de 30 anos de idade, morando com os pais, solteiro, jogando videogame. Você vai dizer para mim que está tudo certo? Tem alguma coisa errada, querida. E sabe o que é pior? Estão jogando a culpa no Satanás ainda por cima, né? Irmão, tem hora que nós vamos aconselhar pessoas, casais, a gente fica pensando, né? A gente tem que ter trazido uma chupeta, uma mamadeira, uma fraldinha, porque o que está faltando é maturidade. As pessoas brigam por coisas mínimas, não aprenderam a viver com limites, não aprenderam a viver. Outra coisa a não ser mimada e receber tudo que quer o tempo inteiro. Como é que vão conseguir conviver a dois depois? Porque alguns pais acharam que os pais deles foram muito duros e decidiram suavizar, sem perceber que estão deformando o caráter e a capacidade de convivência social dos seus filhos. Não adianta criar dentro de uma bolha, querida. A vida lá fora não é uma bolha, e os pais estão criando filhos dentro de uma bolha, que vão ter choques de realidade e decepções. Né? Mais de 50% dos motivos de divórcio começa por falta de planejamento e gestão de finanças dentro de casa. Então está na hora da gente descobrir não o Deus do nosso Pai, mas o nosso Deus. O Deus que vai funcionar para você, que vai responder às suas orações, que vai socorrer você. Sabe? E o que o Espírito Santo diz para nós é: ensina a mesma coisa aos teus filhos. Que eles não me analisem emocionalmente, simplesmente com senso de abandono, quando recebe um saculejo da asa da águia. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos como pais. É esse valor cristão, é esse processo de Deus que nós temos que ensinar para que eles cresçam e sejam abençoados. Como é que você pode abençoar o teu filho como pai? É fazendo ele entender esse processo de Deus. Não adianta você colocar os teus filhos numa bolha, querida. Vai chegar uma hora que Deus vai dar um saculejo. Você não vai poder protegê-lo o tempo inteiro. E sabe o que eles vão precisar? Buscar o Deus dele, não o Deus do pai dele. Sabe o que isso significa? Você precisa da tua experiência, você precisa responder a Deus, você precisa viver os propósitos de Deus para crescer. É Deus que dá o teu crescimento. E Deus cuida dos teus. Sabe por quê? Porque os teus filhos são herança do Senhor. É dele os teus filhos. Só que muitas vezes nós, como pais, não estamos entendendo esse processo de crescimento e de amadurecimento. Por isso a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Porque vai chegar uma hora que eu vou dar o saculejo da asa da águia e ele vai ter que voar. Nós vamos ter que voar. E às vezes esse processo é duro. Sabe por quê? Porque enquanto nós não voarmos, Deus não vai desistir de você. E às vezes essa queda, essa sensação, ela é horrível. Para uns o processo é mais duro do que outros. Mas Deus vai continuar te jogando da asa da águia até você crescer. Porque Ele quer que você receba a herança e os propósitos. Amém. Então, que tipo de pai Deus foi para você até aqui? Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não disse no quê? Ele disse: eu estou crendo numa pessoa acima de qualquer suspeita, digno de confiança, alguém que não mente, alguém que não falha, alguém que é digno de toda confiança. Então não avalie Deus pelo sentimento que você está vivendo, avalie Deus pela uma história infalível de fidelidade. Agora entenda algo: esse Deus trabalha com processos. E essa geração que está sendo mimada não consegue entender Tiago capítulo 1, verso 2.
Tiago 1, de 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Alguns não têm motivo nem de alegria, quem dirá grande. Tende por motivo de grande alegria, por passares por várias provações. Por quê? A gente virou um bando de gente sádica, que gosta de sofrer? Não, é porque a prova da vossa fé produz experiência, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos, inteiros, completos, não faltando em coisa alguma. Sabe o que Deus está dizendo? Se alegre, porque eu não vou poupar você do que você chama de provação, que são momentos de desconforto, porque isso vai te fazer crescer. Porque a maioria de nós, da nova geração, está crescendo como filho mimado. Não tem limite, não ouve não. Quando Deus deixa de falar sim o tempo todo, como papai e mamãe fizeram, né? A gente entra numa crise de fé. Tem muita gente que, em vez de crescer, aborta a fé e desvia. Porque a mentalidade que ele tem do Pai Celeste, é que o Pai Celeste tem que ser parecido com o papai e mamãe, soft, da nova geração, que faz o que quer, a hora que ele quer, sem não ter limite, que mima o tempo todo. E não é assim que funciona com Deus. Não é porque os seus pais deixaram de corrigir que o Pai Celeste vai deixar de corrigir, querido. Ele diz na sua palavra, em Hebreus 12, vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Sabe o que ele está dizendo? Se os seus pais não te deram um modelo para me entender, problema seu. Se reajusta agora, mas eu não vou mudar a minha palavra, a minha paternidade, só porque você acha que isso é correto. Nós precisamos voltar a entender o modelo bíblico de família, não só para arrumar nossa casa, mas para entender se relacionar com Deus. Quando eu olho ao longo da minha caminhada, eu vejo quantas crises, querido, me ajudaram a crescer. Irmãos, tem hora que o rala é forte. Hoje eu posso dizer, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não me poupou do desconforto daqueles momentos para não me poupar da maturidade, do crescimento que aquilo traria. Eu quero terminar, querido, fazendo uma oração junto com vocês. Muitos estejam sentindo algo parecido, né, que os médicos chamam de dores do crescimento. Para adolescente, quando ele entra naquela fase que ele começa a crescer, esticar depressa, dói junta, dói músculo, dói osso, dói para crescer. Né? Ele sente como se estivesse sendo esticado, não é assim? E alguns de nós, emocional e espiritualmente, muitas vezes nos sentimos assim, querido. Isso não significa que você não tem maturidade. Talvez você esteja acima da média. Mas Deus não vai parar de esticar você até que você chegue ao lugar que Ele espera. Se hoje, nesse momento, você olha para a sua vida e diz, pastor, eu reconheço dentro de mim dores de crescimento. Eu tenho sentido essa crise. Tem hora que eu choro para valer. Às vezes o sentimento é de abandono, que Deus não está cuidando de mim como já cuidou antes. E eu não consigo entender que esses processos são para o meu bem, que é para o meu crescimento. Mas eu não quero que você saia daqui só entendendo a tua dor. Eu quero que você acredite que Deus tem um propósito para você e Deus quer derramar conforto sobrenatural sobre a tua dor, querido. Amém? E antes que a gente termine, a gente não precisa de muito tempo. Eu só quero que você baixe a guarda. Se exponha a Deus. Vamos orar para que Deus nos toque. Para que você receba conforto de Deus no teu coração. Amém, querido?